Quero hoje conversar com você, dizer que agora eu sou uma pessoa que estou atuante no YouTube. Minha última aparição faz muito tempo, foi quando eu me converti, mas eu quero aqui tá mostrando para vocês o meu trabalho. Eu quero estar falando com você, conversando. Na verdade, o meu intuito do YouTube é que a gente esteja mais próximos, que a gente esteja conversando sobre vida, que a gente esteja falando sobre experiências, que a gente esteja falando sobre estudo, sobre trabalho, sobre profissionalismo. E quero aqui bater esse papo com você, né? Eu venho aqui também falar do meu livro, Vencendo em Oração, né? Que para mim é um filho que nasceu em Deus, nasceu numa jornada e numa caminhada com Cristo, onde eu fui para oração, eu fui para Deus de verdade, porque tem horas que a gente não tem para quem recorrer, a gente não tem para quem ligar, a gente não tem para quem vai nos escutar. Eu não estou dizendo com isso que eu não tenha pessoas, né, ao meu lado, que eu não tenha amigas, que eu não tenha pessoas prontas a orar comigo, a pegar na minha mão e dizer, vamos, você vai conseguir. Mas o que eu quero dizer é que tem horas que é só você e Deus. É só você e Deus. E foi isso que aconteceu comigo. Aqui, né, tem falando aqui um pouco de quem eu sou. Alexandra Viana, eu sou teóloga, sou mentora, palestrante. E eu quero aqui hoje falar para vocês um pouco da minha trajetória como cristã, como mãe, como uma mulher que se posicionou em Deus para vencer as minhas lutas, para vencer os meus questionamentos, para vencer em oração. E não acabou aqui, porque aqui foi só o início. Eu acredito que vocês já devem ter assistido aquele filme O Quarto de Guerra. O Quarto de Guerra ele foi uma grande inspiração para mim, porque com esse filme eu aprendi que existem coisas que é só, como eu estou falando, só você e Deus. Né? Nós precisamos de referências, precisamos de orientação, precisamos de pessoas que estejam mostrando ali o caminho que a gente vai trilhar, como um mapa, na verdade, né? Como o Waze, né? Eu acredito que, eu não sei, esse vídeo ele pode alcançar pessoas que não são aqui do Ceará, de Fortaleza, mas ele pode alcançar pessoas do mundo todo e é como se fosse realmente uma bússola. E aquele filme, ele foi muito inspirador para mim. Eu vou falar aqui também muito de filmes, eu vou falar para vocês muito de livros, né? Porque eu acredito que aqui vai ser uma caminhada no YouTube de experiências, o empírico de verdade da minha vida, do que eu vivo. E naquele filme, né, O Quarto de Guerra, eu pude aprender que quando você está no caminho certo, na direção correta, fazendo o que é certo, eu não estou aqui dizendo que vai ser fácil, eu não estou aqui dizendo que a trajetória vai ser perfeita. Não, mas quando a gente persevera, quando a gente tem aquilo ali como alvo, a gente sabe que precisa fazer, mesmo que nos custe, mas a gente sabe que tem outras pessoas que dependem da gente e que a gente precisa seguir em frente, aí a gente consegue. É como a gente ter uma meta para emagrecer, como a gente tem uma meta para ir para academia. Muitas vezes você acorda e você não está com um bom dia para ir para academia, não é verdade? Mas quando você tem uma missão para cumprir na sua vida, você vai até o fim com essa missão. E esse livro, ele fala sobre isso. Ele fala, e eu acredito também muito que a escrita ela é terapêutica.
A escrita é algo que a gente vai adquirindo, a gente vai aprendendo, o cérebro da gente ele vai nos trazendo memórias, ele vai nos trazendo muitas coisas que aí a gente começa a lembrar e começa a escrever. E a proposta do livro é essa. Olha onde eu abri. Você está avançando, sorria. Faça uma lista dos seus pedidos de oração. Então, assim, no meu quarto de guerra, quando eu comecei a guerrear, quando eu comecei a ir para Deus, e aí eu comecei a fazer anotações, porque eu sempre gostei de fazer anotações, eu peguei e comecei a fazer esboços, comecei a colocar no papel. Eu só não tinha ideia de que isso Deus iria trazer em forma de um livro, para que eu pudesse estar não só vivenciando comigo, mas que eu pudesse, através de mim, outras pessoas pudessem estar sendo alcançadas com essa obra. Então, assim, como eu fiz comigo, eu tô aqui transpassando para vocês, como vocês podem fazer também. Aqui eu faço uma lista dos seus louvores, porque foi aquilo que eu vivi. Eu fazia uma lista dos louvores que eu gostava de escutar, que eu achava que eu entrava na presença de Deus também, né? E aqui eu gosto muito de pintar, de desenhar, eu sou muito lúdica, eu gosto muito de fazer as coisas lúdicas. E ali, muitas vezes eu estou escrevendo, eu estou pintando, né? É uma forma que eu tenho de me conectar com Deus também. E aqui, numa dessas páginas, ele fala: repita, eu sou amada, fiel, valiosa, corajosa. Eu sou linda, abençoada, porque nós precisamos afirmar, reafirmar na nossa vida todos os dias aquilo que nós somos. A nossa identidade em Cristo, a identidade que foi imprimida, que foi impressa no nosso coração, que a gente já vem lá do ventre da nossa mãe com essa impressão, né? E aí, quando a gente se coloca no mundo, quando a gente é exposto, né, a ter uma vivência com outras pessoas que são muitas vezes diferentes de nós, e eu costumo dizer que a nossa família, a minha família, foi o meu maior laboratório. A minha família, ela foi e ela é o meu maior laboratório. Porque todo dia eu, Alexandra, me torno uma pessoa melhor, procuro me tornar uma pessoa melhor, para contribuir com a sociedade, para contribuir com a minha parentela, para contribuir com a minha família, eu sendo uma pessoa melhor para eles. Eu levando amor, eu levando o meu ouvido, a minha escuta ativa para eles. E a nossa família, eles são o nosso maior laboratório. Porque na nossa família, com as pessoas que convivem com a gente todos os dias, elas são as pessoas que têm mais autoridade para falar de quem nós somos. E eu procuro, desde quando eu estou nessa caminhada com Deus, de me tornar uma pessoa melhor. Eu não sou perfeita. Eu não sou uma pessoa que venho aqui falar para vocês: eu sou a perfeitinha, tudo que eu faço dá certo. Não. Aqui é a prova. Aqui é a prova de que existe muito suor, muitas lágrimas, muitos erros que são consertados, muito caminho de volta, muitas coisas que são feitas lá no passado e que a gente não consegue entender, que a gente não consegue identificar, mas que a gente vai começar a fazer um retrocesso. E a gente pega e começa a fazer uma caminhada com Deus, de uma forma totalmente diferente. De uma forma onde a gente vai perceber onde a gente errou, a gente vai voltar, nós vamos pedir perdão, nós vamos refazer. Tem rotas, é igual o Waze, né? Quando você está num caminho errado, ele não para tudo, ele só faz assim, ó, recalculando a rota. Ele recalcula aquela rota. E aí, do ponto de onde você está, ele vai te levar para o destino que você quer ir.
Então, assim também é a nossa vida. E assim foi esse livro para mim. Porque foi a base de choro, de oração, de muitas vezes solitude mesmo em Deus. Porque são nessas horas onde a gente escuta a voz do Espírito Santo dizendo para nós: vale a pena. Vale a pena permanecer. Vale a pena seguir. Vale a pena continuar. Vale a pena lutar. Vale a pena ser perseverante em Deus. E aí eu estou nessa caminhada, trazendo essa conversa, mais esse bate-papo com vocês, para que juntos, eu sei que esse vídeo ele vai alcançar você, ele vai chegar em você e você vai fazer sentido para você. Porque você vai também entender que nós não precisamos ser perfeitos para a gente começar a fazer uma coisa. Nós não precisamos ter tudo pronto para a gente começar algo, mas a gente precisa começar. A gente precisa dar um passo, E o resto pode deixar que Deus, ele vai te acompanhar nessa passada. Quando Jesus ele esteve com a gente aqui, nessa terra, o que eu acho mais fantástico, né, dele, é que ele caminhava, era no caminho que ele ia encontrando as pessoas, que ele ia mudando o destino, que ele ia tocando aquela pessoa, e aquela pessoa, a partir de um toque dele, ela mudava, a partir de um toque de Deus, a vida dela começava a ter um outro sentido, os milagres iam acontecendo. E os milagres só acontecem quando a gente está em movimento. Os milagres só acontecem quando a gente está caminhando com Deus. Não acontecem na nossa cama, não acontece a gente cabisbaixa, pensando, não acontece. Só acontece quando a gente está em movimento. Quando a gente, mesmo com dor, mesmo sofrendo, mesmo sangrando, a gente continua, a gente decide continuar. A gente decide não parar. A gente decide avançar. E esse avanço, ele faz com que, quando a gente olhe para trás, a gente diga, valeu a pena. Porque é a sua história. É a minha história. Ninguém vai viver por mim aquilo que eu preciso viver e que eu preciso fazer. Ninguém vai viver por você aquilo que você precisa viver e o que você precisa fazer. Então eu quero te encorajar nesse dia de hoje, para que você, onde quer que você esteja, se você estiver escutando esse áudio, se você estiver escutando esse vídeo, que você pense sobre a sua vida, que você comece a enxergar uma outra possibilidade, que você comece a ver o horizonte, que você comece a olhar para o céu e você comece a entender que existe algo que só você pode fazer, que ninguém mais pode fazer por você. Podemos sim ter ajuda da família, ter ajuda de amigos, ter ajuda de intercessores, ter ajuda de tantas pessoas que Deus vai colocando na nossa frente, na nossa vida, né? Até porque Deus, ele precisou das pessoas. E eu costumo dizer que nós mulheres, nós somos geradoras. Nós somos geradoras de vida. Deus nos escolheu, Jesus escolheu uma mulher para gerar. Deus escolheu uma mulher, Maria, para gerar o filho que era Jesus, que é o nosso Salvador. E ele veio como santo, ele veio como resgatador, como redentor, como salvador, para nos dar uma chance, para que nós vivêssemos uma vida eterna. Porque o jardim é o lugar onde nós não deveríamos ter saído nunca.
mas por causa do pecado nós saímos. Mas mesmo assim, por amor, um amor tão grande, um amor tão sublime, um amor tão inexplicável, que eu acredito que o amor que chega próximo, mas nem tem como comparar, é um amor de mãe para com o filho. Então, eu acredito, Alexandra, eu acredito que nós, mulheres, somos geradoras de vida, geradoras de projetos, geradoras de ministérios, geradoras de propósitos, geradoras para que outras vidas sejam alcançadas através da nossa vida, para que a gente esteja gerando, porque tudo passa por pessoas. Eu leio um livro, eu gosto muito do Tiago Brunet, amo o Tiago Brunet. Inclusive, sigam ele, sejam alunos do Café com Destino. Toda manhã ele é maravilhoso. Ele dá, assim... Ele é inteligente demais. E eu tenho um livro dele, onde eu debrucei também. Eu tenho escrito, eu tenho anotado, porque eu gosto de fazer anotações. Especialista em pessoas, onde ele diz que tudo passa por pessoas. E nós passamos por pessoas também que não são tão fáceis. Mas se a gente olhar com um olhar de ensinável, de aprendizado, a gente vai perceber que tudo aquilo, que cada pessoa que passa pela nossa vida é para que a gente aprenda com elas também. Que a gente aprenda com quem vamos andar, com quem não vamos andar. Não sei se vocês têm aquele ditado, se vocês sabem desse ditado, né? Eu fui criada pela minha avó e ela diz uma coisa que é muito certa. Diga com quem andas, que eu direi quem tu és. E é verdade. Se a gente andar com pessoas certas, a gente vai estar nas mesas certas. Nós vamos estar com pessoas corretas, que vão estar nos levando para o nosso destino. E eu acredito muito em destino profético. Eu acredito muito em palavras. Eu acredito que palavras, elas são decretos e que palavras, elas têm poder de gerar vida e de matar uma vida através da palavra. E aqui eu quero deixar essa mensagem para você hoje. Para você que me escuta. Eu não sei quando esse vídeo vai chegar até você, mas eu sei que vai chegar para a pessoa certa. E eu quero que você fique com essa mensagem. Se há algo que eu disse aqui e que você pode fixar no seu coração, é que nós precisamos de pessoas certas. Que a nossa vida, que nós somos geradoras de vidas, que nós somos responsáveis por outras vidas. Nós somos responsáveis pelas mensagens que passamos. Cada um de nós tem uma identidade dada por Deus, impressa lá no ventre da nossa mãe. E essa identidade, ela é tão importante que nós vemos aí tantas pessoas que deixam registradas por legados, por gerações, tudo que elas fizeram. Por quê? Porque elas não se esquivaram do chamado delas. Elas não disseram não ao chamado, muito pelo contrário. Elas se levantaram, se posicionaram e elas disseram: eu vou deixar o meu legado para a minha geração. E assim é o que eu quero fazer também. Quero fazer porque eu quero deixar um legado de que eu fiz a minha parte. Que eu vou estar com a consciência tranquila de que eu pude fazer algo para beneficiar outras pessoas. Isso chama-se também a semente da generosidade. A gente precisa ter bem claro na nossa cabeça que nós precisamos ser generosos com as pessoas que passam pela nossa vida, com as pessoas que fazem parte do nosso propósito. Nós precisamos ser essas pessoas. E aí eu queria dizer para vocês, se quem tiver interesse, deixa num comentário que a gente vai estar falando sobre esse livro, como chega até você, tá certo? Isso é só, ainda vai ter o lançamento dele oficial.
Eu estou fazendo sim pré-lançamento para as pessoas em bastidores que me conhecem, meus amigos, familiares, a igreja, todo esse pessoal. Mas eu quero deixar aqui para vocês o meu, que vocês tenham um excelente dia, que vocês tenham uma excelente semana, que vocês saibam que vocês não estão sozinhos, que você tem um chamado, que você tem um propósito. Para você que já descobriu o seu chamado e o seu propósito, continua, persevera, avança, seja generoso, seja generosa, ajude as pessoas. Derrame aquilo que você sabe, o que você tem, não retenha para você, que a sua vida seja de transbordar na vida de outras pessoas. E para você que ainda não sabe seu chamado, comece a buscar. Buscar, como se você fosse buscar um mapa do tesouro. Comece a se aprofundar em quem você é. Invista em autoconhecimento, invista em teste de identidade, avaliação de identidade, em saber quem você é, porque vale a pena. Não passe por essa vida de qualquer forma, muito pelo contrário. Passe por essa vida de cabeça erguida, sabendo que você é um contribuinte para essa sociedade, para essa geração. Queria deixar esse recadinho, tá bom? Me segue, aciona aqui o canalzinho de inscritos, que aí vocês vão estar recebendo todas as mensagens, todas as informações. Quero agradecer. Até a próxima. Deus abençoe. Paz e prosperidade na vida de cada um de vocês. Obrigada.